Olá, prezados amigos, olá a todos vocês que estão nesse momento em alcance com essa conexão da informação. Eu estou aqui nesse momento já preparando algumas informações muito importantes, porque vocês entendem que na semana passada nós ensaiamos aqui no Brasil, foi ensaiado no Brasil a questão da votação do Fundeb. Aproveitando você que está entrando agora, nesse momento, eu quero que você chame os seus amigos para que nós possamos criar aqui uma rede, uma conexão de informações e de esclarecimento de tudo que está acontecendo a nível do Congresso Nacional, não obstante a esse período de pandemia, que era um teste, uma prova para que a permanência dos trabalhos continuasse, e graças a Deus os trabalhos de votação em prol do benefício da sociedade brasileira não param. Para tanto, eu quero chamar aqui todos vocês para curtir, comentar e compartilhar e participar desse momento que nós estamos aqui transmitindo todas as informações. Especialmente nesse momento, quero tratar com os nossos professores de todo o Brasil, da região sudeste, da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, de São João de Meriti e todos aqueles que estão ao nosso alcance. Mandar um abraço aqui para todo o projeto Mais Que Vencedor no estado, pedindo a vocês também que entrem nesse momento em conexão com essa rede para que nós possamos levar essa informação ou as informações ao máximo de pessoas. Muito bem, gente. O nosso tema nesse momento, nessa tarde, é a questão da votação sobre a permanência no Fundeb. Todo mundo, vocês sabem bem que o Fundeb, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica no nosso Brasil, ele foi criado em 2007 e tinha a finalidade de financiar a educação do nosso Brasil. Entretanto, o tempo se passou e isso não seria permanente e se tornou necessário que tivesse um projeto de lei para que esse projeto transformasse o Fundeb em permanente e sempre que houver a necessidade que haja recursos e investimentos para a área da educação. Muito importante essa votação ontem, que foi no dia 21 de julho de 2020, que foi um dia histórico. Ontem, dia 21 de julho de 2020, foi um dia histórico no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Por que isso? Porque, como eu disse aqui, quando o Fundeb foi criado, ele foi criado com prazo de validade. E o prazo de validade desse fundo para o financiamento da educação já estava vencendo, estava expirando. E em acabando essa validade, o prazo, também ia cessar a questão dos investimentos. E foi necessário votar uma outra normatização, uma outra linha para que o Fundeb permanecesse. E graças a Deus, ontem nós tivemos essa votação e foi uma votação muito exitosa, foi uma votação muito importante e o resultado foi maravilhoso. Eu quero até aqui dar parabéns a todos os professores do nosso Brasil, aos diretores, eu quero dar parabéns a todos os profissionais de educação. Eu recebi vários e-mails, recebemos mensagem pelo Instagram, recebemos mensagem pelo Facebook, pela página, recebemos mensagem pelas redes sociais, todos os profissionais de educação e até pessoas que não são da área, mas que eu vi um engajamento muito lindo. Eu quero dar parabéns a todos vocês, profissionais de educação, e também a toda a sociedade brasileira que participou ativamente, dizendo: é algo fundamental, é algo indispensável, é algo primordial que se haja e se permaneça o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. E graças a Deus ontem, nessa votação, foi aprovado e de uma forma assim avassaladora, uma maioria
esmagadora, e aí eu quero dar parabéns também à Câmara dos Deputados, que entenderam o clamor da população e especialmente entendeu o clamor dos profissionais da educação desse país. Vocês imaginem só, se não tem investimento para a educação, aí os professores não são pagos, os alunos não aprendem, as escolas param, o Brasil não desenvolve, o Brasil não cresce e a nação não prospera. Só para vocês entenderem aqui, das 4 potências mundiais, e aí eu estou falando aqui das nações que são potências mundiais hoje, eu estou falando dos Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, esses 4 países. Bom, a China e o Japão na Ásia, os Estados Unidos na América do Norte e a Alemanha na Europa. Esses 4 países, eu fiz um levantamento de que não é à toa que esses 4 países são países desenvolvidos, são os países mais desenvolvidos do mundo. Eu fui procurar qual é a causa comum que existe entre esses países. E esses países que eu estou dizendo Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. O que eles têm de comum? Sabe o que eles têm de comum? Investimento na educação. Ou seja, o sucesso da nação, o desenvolvimento econômico, o crescimento da nação, a prosperidade da nação, a ciência, a tecnologia, o aprendizado, a forma de fazer gestão dos recursos que tem, tudo isso está diretamente ligado a um investimento pesado na área da educação. Ou seja, Estados Unidos, China, Japão e Alemanha são países os mais desenvolvidos do mundo e eles têm algo em comum que é um grande índice de educação. Investimento, só para vocês entenderem, o Japão investe em educação 17% de toda a renda bruta. Eu estou falando do produto interno bruto. O produto interno bruto é toda a riqueza que um país produz. Então, de toda a riqueza que o Japão produz, ele tira 17% do valor total de toda a riqueza produzida para investir em educação. Ora, minha gente, se o desenvolvimento está diretamente ligado à educação e a educação é o grande fomentador do desenvolvimento, então nós precisamos entender que o Brasil precisava de que o Fundeb fosse realmente permanecido, que o Fundeb passasse a ser permanente. E graças a Deus ontem essa vitória veio com uma votação acachapante da Câmara dos Deputados, mais de 400 e tantos votos, né? Poucas abstenções e ninguém praticamente contrário, entendendo que se a gente quer um Brasil desenvolvido, um Brasil que cresce, um Brasil próspero, isso passa essencialmente pela questão da educação do Brasil. E sem investimento não haveria educação. Manter o Brasil crescendo é manter o investimento. Manter o investimento é manter o Fundeb permanente. O Fundeb permanente é mais educação. O Fundeb permanente é mais crescimento. O Fundeb permanente é mais desenvolvimento. O Fundeb permanente é mais prosperidade. O Fundeb permanente é mais geração de oportunidade. O Fundeb permanente é mais geração de emprego. O Fundeb permanente está mostrando que o Brasil, daqui a pouco tempo, vai ter outros espectros e outros ares a respirar, uma vez que a base do desenvolvimento da nação é a educação, e essa educação tem investimento. Eu quero passar aqui para vocês, em rápidas palavras, não pretendo tomar o tempo, só para vocês entenderem quais foram os ganhos ontem de o Fundeb ter passado a ser permanente. Isso é importante você saber. Primeira coisa, o piso dos professores, que era de 60%, agora vai passar a ser 70%. Ou seja, é um ganho maior, é um ganho melhor, é mais motivação, e isso ajuda também o profissional de educação a investir cada vez mais na sua atualização e também na sua capacitação. O segundo ganho que nós tivemos ontem com essa votação do Fundeb é a questão da progressão dos investimentos. Por exemplo, o investimento hoje é na ordem de 12%.
mas até 2023 existe uma previsão de aumentar os investimentos de 12% para 23%. Isso aí também vai ser um ganho enorme, porque à medida que o tempo passa, também o número de alunos aumenta e precisa aumentar também o número de investimento na educação. E é uma coisa mais importante, que é o terceiro ponto, onde também ficou aprovado a constitucionalidade do CAC. Para você que não sabe, o CAC é o custo de um aluno qualidade. Então, se você constitucionaliza a permanência do Fundeb, tornando permanente, e você não constitucionaliza o CAC, seria um disparate. Mas graças a Deus, ontem essas duas coisas se conciliaram. Além de constitucionalizar a permanência do Fundeb, que é o Fundo de Investimento da Educação Base, também se constitucionalizou ontem o CAC, que é o custo aluno qualidade. Ou seja, significa dizer que esses investimentos também visarão a qualidade do aluno formado. A questão hoje não é só dar diploma para o aluno, a questão hoje não é simplesmente passar o aluno de série ou de turma. A questão hoje é saber se esse aluno que está em sala está sendo bem instruído, está saindo dali com o aprendizado. Para que nós não parássemos aqui, não. Eu quero chamar você aqui, que é brasileiro, né, que mora nessa nação, que ama esse país, e aí eu estou falando, chamar todos nós, né, a presidência da República, a vice-presidência, os ministros, Supremo, Câmara dos Deputados, sociedade civil, iniciativa privada, a igreja, centro espírita, todo o conjunto da sociedade brasileira. Eu quero fazer um apelo, um pedido a todos vocês, que nós não deixemos mais sair da pauta do nosso Brasil a questão do tema da educação. Gente, olham só, o Fundeb foi criado em 2007, só depois agora de 13 anos, que nós estamos em 2020, Fundeb criado em 2007. Agora, depois de 13 anos, é que voltou a discussão nacional a pauta da educação. Então, eu estou dizendo para vocês que não pode ter muito tempo mais para discutir as questões da educação. E aí eu quero falar aqui uma coisa muito importante que tem a ver, por exemplo, na educação, a capacitação, a aptidão e a habilidade dos professores. Tem que fazer o processo de reciclagem contínua, porque o mundo, ele muda continuamente. E se o professor não se atualizar, o que acontece com esse profissional de educação? Ele passa uma mensagem ultrapassada também para os seus alunos, enquanto o mundo está numa posição ou numa escala, o Brasil está atrás. Por que está atrás? Porque o professor, que é o grande mestre, ele não está atualizado, então ele não dá uma mensagem atualizada. Então é importante que entre também nesse momento, né, que a sociedade, juntamente conosco, Câmara Federal, Senado, Presidência da República, os poderes constituídos e a sociedade civil organizada, que nós não deixemos mais sair de pauta essa questão da educação. A educação tem que ser a agenda do nosso Brasil. A educação tem que ser a pauta desse Brasil. A educação tem que ser o centro das discussões. Não se pode discutir mais nada nesse Brasil que não seja essencialmente e que tenha origem e o viés em cima da educação. Então eu peço a vocês que o que foi aprovado ontem não fique só nisso, que nós possamos avançar e avançar cada vez mais. Então a capacitação dos professores é importante, a valorização do corpo docente, que tem a ver com mais valores, né, de investimento salarial. O salário do professor está muito abaixo do que deveria. Professor é a profissão que forma todas as outras profissões. Sem professor não há. Todas as profissões que existem, algum dia esse profissional foi aluno. E se ele é profissional hoje, porque ele frequentou a sala de aula. Se ele frequentou a sala de aula, é porque ele era um professor. Então eu quero dizer para vocês que nós não podemos mais deixar esse assunto sair de pauta, que é a questão dos professores e do processo educativo do nosso Brasil. Então é preciso que habilite, capacite, recicle, cursos de reciclagem anualmente para os professores, investimento na questão, na valorização do salário dos professores. É impossível você ter um professor
que ganha salário mínimo, não pode o professor ganhar salário mínimo. O professor tem que ser valorizado para que a gente de vez tenha uma educação nesse país. Claro, também tem que ser cobrado, claro também que tem que seguir uma pauta lógica, claro também que tem que seguir as normas do texto constitucional. Também não pode ficar em sala de aula ensinando o que quer, falando o que quer e defendendo o que acha, o que quer não. Tem que seguir um ordenamento, e o ordenamento é a Carta Magna, é a Carta Áurea, que é a nossa Constituição. A outra coisa importante, é preciso que se volte para o investimento e a transformação dos espaços de aprendizado. Tá bom, gente? Volta e meia a gente visita algumas escolas e você chega na tal escola lá, parece que nem uma escola, parece que é um lugar qualquer, que não tem importância nenhuma. Eu vim dizer que o espaço de aprendizado tem que ser um espaço muito bem montado, muito bem estruturado e muito bem apresentado, tá bom? Que tem a ver com os equipamentos para que as aulas cheguem direitinho, sejam transmitidas, e aí eu estou falando dos processos tecnológicos, a questão da alimentação das escolas, que não pode ser qualquer alimentação, tem que ser uma alimentação saudável, e eu vim aqui dizer que todos nós precisamos disso. Eu vim dizer que as instalações sanitárias de uma unidade de educação também tem que ser algo muito salutar, muito limpo, ou seja, o espaço de educação tem que ser o espaço que todo brasileiro tenha prazer de dizer, ali realmente é uma escola, ali realmente é um centro acadêmico, ali realmente é um lugar de aprendizado também, mas é um lugar aprazível. Então, a reestruturação de toda a estrutura física dos espaços de educação. Desculpa o termo que eu vou usar aqui. Espaço de aprendizado não pode ser comparado a um curral ou um chiqueiro. Tem que ser algo que alguém chegue e fala, aqui é um lugar realmente para que se aprenda, primeiramente, o espaço de cidadania e mais do que isso, entender que ali é o lugar do aprendizado. Isso aí é muito importante. Mas aí eu quero também entrar aqui, dentro dessa pauta da educação, que nós precisamos melhorar 3 coisas importantes. Primeiro, a grade curricular, porque as grades de currículo estão muito esvaziadas. Tem que mudar e a gente tem que criar nacionalmente uma grande discussão para melhorar a grade curricular. Que grade é essa? O que essa grade vai conter? E o que tem ali realmente que tem a ver com as tendências e as vocações nacionais. Isso aí é importante, a grade curricular. Segundo, o conteúdo programático, que tem a ver com o conteúdo do programa, daquilo que se vai aprender. É preciso se fazer hoje no Brasil, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, uma revisão no conteúdo programático. O que tem nesse conteúdo, quais são os programas, de onde estão vindo esses programas e para que servem esses programas. E que esse programa seja desenvolvido dentro da vocação, tendência e da ordem natural das coisas do nosso Brasil. A grade curricular, o conteúdo programático e todas as outras coisas que precisa para que uma educação de verdade funcione no nosso Brasil. Porque sem isso, nós não temos condições de pensar nem no presente, nem no futuro, porque sem educação a gente não consegue pensar o presente, e sem uma educação de qualidade, que é esse conjunto todo, a gente não consegue pensar em futuro. Então precisamos fazer essa grande discussão, a valorização dos profissionais de educação enquanto capacitação e salários dignos. Segundo, reestruturar os espaços de educação. Depois, fazer uma revisão do conteúdo programático, da grade curricular e da proposta pedagógica que a escola do país, a universidade, o centro acadêmico vai seguir. Então, eu vim aqui pedir encarecidamente a todos vocês, especialmente da minha cidade de São João do Meriti, que eu quero aqui mandar um abraço para todos os professores da cidade de São João do Meriti, vocês que eu venho acompanhando a luta de vocês.
Quero mandar um abraço também para todas as diretoras, os monitores escolares, as merendeiras, aqueles que trabalham no espaço de educação, também para as escolas particulares de dentro de São João do Meriti e para aquelas escolas que é simplesmente alguém que voluntariamente disse: eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a educação no meu Brasil. E eu peço encarecidamente a todos vocês, não deixe essa chama apagar. Não deixa essa chama que se acendeu ontem se apagar. O que vocês tiverem de demandas de educação, passem para mim, entre pela minha rede social, deixa lá o seu recado, que a gente vai pegar isso, vai levar lá para o Congresso Nacional, vamos criar projeto de lei, vamos engrossar essas fileiras, vamos fazer com que a educação no Brasil seja realmente a coroa de todas as discussões e debates da nossa nação. Educação não pode ser mais no nosso Brasil aquilo que se coloca preterido, lá em último lugar, não pode mais. Um país que quer crescer, um estado que quer crescer, um município que quer crescer, uma sociedade que quer crescer, um cidadão na sua individualidade que quer crescer, vai passar essencialmente pelo processo educativo. Para isso, eu quero a participação ativa de todos vocês. Participem, emitam o parecer de vocês, fala, dê as suas opiniões, nós vamos estar colhendo, passando para a nossa assessoria. Nesse momento quero até agradecer que a nossa assessora de comunicação e legislativa, Tatiana, está nesse momento aqui. Tati, um abraço, que você está participando aqui conosco, que você está ouvindo, que as demandas vão chegar e nós vamos encaminhar isso a quem de direito para transformar isso em projeto de lei, juntamente com o meu amigo Wesley e Jane e todos os profissionais que estão nos assessorando lá em Brasília, bem como aqui também no Rio de Janeiro e na cidade de São João de Meriti. Eu quero pedir a vocês, não deixem a chama da educação nunca mais faltar no nosso Brasil, e que cada vez mais ela se acenda, e que essa candeia, esse candelabro, né, essa luz que ecoou ontem no nosso Brasil, nós ficamos até praticamente quase 1h da manhã, ainda tinha a discussão sobre o processo educativo, a Câmara dos Deputados discutindo exaustivamente o que seria melhor para o nosso Brasil e para o processo educativo. Muito obrigado a todos vocês e mais uma vez um abraço a todos os professores, a todos os profissionais de educação, aos professores da cidade de São João do Meriti, do estado do Rio de Janeiro, da região sudeste, os professores do nosso Brasil. Deus abençoe a todos vocês, projeto mais que vencedor, alinhado com a educação, porque sem educação não há futuro. Muito obrigado, ajuda a curtir, comentar, compartilhar e convidar amigos para que essas informações da importância de manter o Fundeb permanente, com esses ganhos no piso, com esses ganhos na progressão e na constitucionalidade do CAC, possa chegar a todos os cantos aqui, e que as pessoas tomem ciência que não pode parar por aqui. Tem muitas outras coisas que nós precisamos continuar discutindo, mas nós precisamos da participação da sociedade brasileira, engajado impreterivelmente na questão da educação. Desde a idade tenra, da idade da infância até a maioridade, porque o saber não ocupa nem o tempo, nem o espaço e nem a existência. Se você tem 5 anos, deve estudar. Se tem 10, deve estudar 15, e 20, e 30, e 40, e 50, e 60, e 70, e 80. Estudar, meu amigo, é enquanto estiver vivo, tá bom? Enquanto você tiver fôlego de vida, saindo aqui das narinas o fôlego de vida, você deve estudar, deve ler. A outra coisa que eu quero lançar aqui, nesse momento, é um desafio à sociedade brasileira a começar a ler um pouco mais. A média de leitura do mundo é de 4, 6 livros. Tem país até que lê de 8 a 10 livros por ano. A média da América do Sul está aí entre 2, 3 livros por ano. Mas a média nacional está baixa demais. Aqui no Brasil, a população está lendo por ano aí uma média de 1 livro por ano, e às vezes quando começa não termina a leitura. Então eu quero lançar um outro desafio aqui. Projeto O Brasil que Lê, e lê boas leituras. Está aqui lançada uma grande ideia para um processo educativo transformador no nosso Brasil. Projeto O Brasil que Ler Mais. E a partir de hoje, povo brasileiro, vamos ler mais,
vamos procurar as melhores literaturas, vamos procurar os melhores livros, e eu tenho certeza que a gente vai experimentar dias melhores, dia de crescimento, desenvolvimento e prosperidade para a nossa nação. Muito obrigado e ajude-nos a multiplicar essas informações. Deus abençoe o Projeto Mais Que Vencedor e Deus abençoe São João de Meriti. Muito obrigado e até a próxima em caráter ordinário ou extraordinário. Fiquem com Deus.